Alô, amigos, cá estamos novamente para apresentar o nosso podcast e, como sempre, trazendo pessoas de destaque, como é o caso hoje do meu amigo de longa data, Luiz Carlos Ramos. Ele é de grande destaque mesmo, foi na imprensa esportiva e depois na imprensa geral. Eu vou arrancar o que eu puder do Luiz para vocês ficarem conhecendo ele melhor. Né, Luiz? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Olá, Fausto. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E segundo, por me chamar de gente importante. Mas você é muito importante mesmo. Você é Gostaria eu que houvesse mais jornalistas como você, do seu quilate. Eu procuro, trabalho em jornalismo há 61 anos, fui do Estadão durante 37 anos, dei aula na PUC por 27 anos, eu costumo ficar bastante tempo e apresentei com você, o Gente que Fala, foi Isso muito mesmo. prazeroso Isso durante mesmo. 2 anos, Isso mesmo. 2005 a 2007, Isso. e continuamos amigos sempre. Isso que é o importante. Luiz, você tem 61 anos de jornalismo, né? Sim, Você, 27 anos como professor da PUC, isso, autor de 8 livros, sim. verdadeira referência do jornalismo brasileiro, com certeza. Eu queria saber onde você nasceu. Eu nasci em São Paulo, cidade de São Paulo, e me orgulho de ter nascido no dia 25 de janeiro, dia da nossa cidade. Foi qual maternidade? Na Promatre, perto da Avenida Paulista, que fica ali na Joaquim Eugênio de Lima. Sim. Pertinho de onde eu nasci. Eu nasci na maternidade de São Paulo. O meu irmão nasceu na maternidade de São Paulo. Pois bem. Luiz, eu quero que você fique à vontade aqui, Sim. porque é como se você estivesse fazendo uma visita para mim. Ótimo. Ou eu para você. Tá bom. Não é? Então vamos bater um papo. É uma conversa de dois amigos, não é? Vamos falar um pouquinho de você. Qual é o seu principal divertimento hoje na vida? Agora passou a ser encontrar os netos. Eu tenho 2 netos, são filhos da minha filha Maitê. E Essa é mais velha, né? E tenho uma neta da filha mais nova, que é a Cristiane. Essa foto está sendo mostrada aí, para mim é uma relíquia. Sou eu com 6 anos de idade, Você com 6. Esse garoto da esquerda. Sim, O da direita, meu irmão Luiz Roberto, que infelizmente faleceu. sim. O meu pai está ali atrás de gravata. E a paisagem você conhece bem, que é bem o centro de São Paulo, Isso. no Anhangabaú, que estava em obras. Seu pai fazia o quê, Luiz? Ele era engenheiro. Engenheiro. Então, ele foi um dos construtores do chamado Buraco do Ademar. Sim. Aqueles que têm um pouco mais de idade se lembram do Buraco do Ademar, que foi substituído pelo Buraco da Irundina. Pois bem, esse Buraco do Ademar era uma passagem de nível da Avenida São João em cima do Anhangabaú. Isso. E aí, essa foto é de 1950. Eu tinha 6 anos e o meu pai levou lá para a gente conhecer a obra e tudo. Então, quando eu enviei a foto para a Zinilda, para você, eu sabia que você gostaria para a gente iniciar Isso o papo. mesmo. Na sua infância, Luiz, você teve alguém que te inspirou? Que Sim. te inspirou? A minha tia Edila era minha madrinha e ela me aconselhava, me incentivava a ler livros. Inicialmente Monteiro Lobato e outros livros. Ela casou com um judeu comunista, que era colega de trabalho dela, o Adolfo Reutemann, ótima pessoa, falava 7 idiomas, tinha uma biblioteca fantástica. Quando ele faleceu, ele deixou para mim vários daqueles livros, né, que eu tenho até hoje em casa, vários desses livros. Você devorou? Devorei e, de repente, eu me entusiasmei. E uma coisa curiosa, Fausto, eu não tinha botado na cabeça desde garoto que eu queria ser jornalista. Sim. Como eu tinha dificuldade na escola, eu tinha dificuldade com química, eu falei, não vai dar para fazer engenharia como meu pai. Eu vou fazer arquitetura, porque eu tinha jeito para desenho, né? E aí, então, em função do jeito para desenho... Você fez o clássico.
Não, é que tá. Eu fiz o científico. Você fez científico? Científico. Eu tinha como colega o Roberto Avalone, que mais tarde ficou conhecido em Mesa Redonda, mas eu que botei ele no jornalismo. E de que maneira? No mundo esportivo do Geraldo Bretas. Você se lembra do Geraldo Bretas? Faleceu em 1981. Sim. Ele tinha um jornal pequeno chamado Mundo Esportivo. E, de repente, eu na escola, eu vi lá, eu estava no último ano do Colégio Roosevelt, e eu vi lá, precisa de jornalista esportivo. Eu fui até a Rua 7 de Abril, onde ficava o Bretas, redação do Mundo Esportivo. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Ele era grande, eu pequeno. Eu vi esse anúncio. Não era para sair mais esse anúncio, eu não preciso. Não, mas eu sei desenhar. Aí eu, sabe desenhar? Então faz uma charge do Pelé e começa a desenhar gráficos de gols. E foi aí que eu comecei a desenhar dessa maneira aqui. Mais tarde, no Jornal da Tarde, surgiu aquela dupla Jepe e Maia, que também desenhava. Sim. Mas eles surgiram na década de 70, e eu comecei a fazer isso em 1964. De perto também. Esse é um gol do Palmeiras. Luiz Carlos, Ditão, Murilo, Ademar, Franz, aula solitária. Puxa vida, olha só mais uma vez. E aí, essa ideia o Bretas tirou de uma revista italiana chamada Calcio e Ciclismo Illustrato. Falou, Luiz, procura fazer, você vai ao jogo, me arrumou uma credencial, você vai ao jogo no Pacaembu e já começa a desenhar. Naquele tempo, o videotape não tinha se desenvolvido tanto, né? Então fazia sucesso no mundo esportivo, publicava, o jornal saía às terças-feiras, sempre com... Como essas pequenas coisas marcam a vida da gente, né, Luiz? Marcam, sem dúvida. Eu sou grato ao curso de desenho e publicidade que eu fiz ali no centro da cidade, no curso Nobel. Sim. E com isso, então, é que eu consegui a chance. De repente, abriu vaga na redação do Mundo Esportivo e eu me candidatei, o Bretas me colocou. E quem foi o nosso chefe? Quem foi que o Bretas convocou para ser o diretor de redação? Você. Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa. Esse famoso autor de novela, que na época ele era repórter da Gazeta Esportiva e aceitou uma graninha a mais do Bretas para cuidar do Mundo Esportivo, que estava decadente. Sim. Era uma redação pequena, né? Para mim foi bom, porque ele me deu boas dicas. Aí levei para lá, né? Levei para lá o meu amigo Roberto Avalone. Mas o Avalone era um cara genioso. Então, quando o Benedito Rui Barbosa começou a canetar a matéria, explicando para o público, canetar é quando cabe ao chefe do departamento mudar o texto, alterar, corrigir. Então, ele não admitiu esse tipo de coisa e foi embora batendo o pé e sumiu. Daí a pouco, o Benedito Barbosa ficou só 2 meses. Daí a pouco entrou o Enéas, o Alican, que era um especialista em turf. Também ficou 2 meses. Levei o Avalone, também. Até que chegou um dia que eu fui transformado em chefe pelo Bretas. Levei, aí o Bretas falou, não, mas esse aí é complicado. Não, comigo ele vai ficar. Fui atrás dele e realmente ficamos lá. Ele trabalhou ainda 9 meses lá. E eu fui evoluindo. De repente, aí é que entra um aspecto interessante, Fausto. Você também tem, além de talento, você tem garra. A garra é muito importante. O que aconteceu? O Avalone e eu chegamos à conclusão que o mundo esportivo, aquele pequeno semanário decadente, estava pequeno demais para nós, no ano de 66. Então a gente saiu pelas ruas de São Paulo para procurar emprego em jornais diários. E sabe quantos que tinha? 10. Hoje não tem praticamente quase nenhum, né? Ou seja, houve uma decadência da mídia impressa. Infelizmente. Alguns jornais desapareceram. Então, o primeiro que a gente visitou não existe mais, que era o Diário Popular. Era ali perto da Praça da Sé, a redação foi implodida para a construção do metrô. E a gente tomou um café com o Sebastião Barbosa, que era o chefe, mas não tinha vaga. Aí fomos até o Estadão, que tinham lançado o Jornal da Tarde fazia pouco tempo, fazia 2 meses. E o Jornal da Tarde era meca, pagava bem, um jornal moderno, mas fomos barrados pelo porteiro. Então, coincidentemente, eu trabalharia nesse Grupo Estado durante 40 anos.
3 no Jornal da Tarde e 37 no Estadão. Mas aí a gente não abaixou a cabeça, a gente foi até a 7 de abril, tinha diários associados e fomos ao Antônio Guzman, do Diário da Noite, mas não tinha vaga. Lucas Neto também estava lá, não tinha vaga. Atravessamos o corredor e fomos no Diário de São Paulo. Lembra do Ari Silva? O Ari Silva foi vereador? Do Pois bem, Ipiranga. Gazeta do Ipiranga. Essa mesmo, ele deu café, mas não tinha vaga. Aí fomos até a Gazeta Esportiva, que era ali perto do Veludo Santa Efigênia. Mais um café e mais um não. O meu amigo foi ficando impaciente, ansioso, né? Aí fomos até a Barão de Limeira, que tinha a Folha de São Paulo, e eu conhecia o Haroldo Chiorino, que era chefe da seção de esportes da Folha de São Paulo. Na época era a Folha da Manhã. Não tinha vaga, descemos um andar, fomos para a Folha da Tarde, também não. Aí estava na calçada. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 22 anos. 22. E aí estávamos na calçada e eu falei para a Valone, nesse edifício azul aqui ao lado da Folha, está funcionando agora a Última Hora, que funcionava antes no Anhangabaú, quando era do Samuel Weiner. A Folha comprou e trouxe para esse edifício. Vamos lá que eu conheço o chefe de esportes, que é o Álvaro Paes Leme. Esse que é pai do Álvaro José e avô da atriz Fernanda Paes Leme. Lembro dele. Pois bem, o meu amigo falou, olha, estou de saco cheio. Vai você que eu vou ficar fumando aqui. A porta do elevador se abriu no segundo, dei de cara com quem? Com o Álvaro Paes Leme, que era bom papo, e eu conhecia porque uma das minhas funções no mundo esportivo era fazer enquetes após o jogo, perguntar para os famosos jornalistas esportivos, Mauro Pinheiro, Pedro Luiz, Mário Moraes, Fiore Gilhote, perguntar, o resultado foi justo? Foi merecido? O juiz foi bem? Qual o melhor jogador em campo? Aí ele falou, Luizinho, você é por aqui? Eu falei, sim. O que você está fazendo? Estou procurando emprego, queria trabalhar no jornal diário. Mas o Bretas não vai ficar bravo? Não, eu posso trabalhar nos dois. Ele coçou a cabeça e falou, você pode começar amanhã. Olha. Eu quero mandar embora o fulano, não vou citar o nome por uma questão de ética, Sim. né? Quero mandar embora o fulano porque é irresponsável, você começa amanhã, eu não vou poder pagar o piso. Então você vai receber meio salário de piso. Para mim tudo bem, eu morava com os pais, era solteiro. Aceitei na hora. 22 anos? E no dia seguinte eu comecei. O jornal estava decadente, eu fiquei encarregado de cobrir diariamente o São Paulo e o Corinthians. Para mim é a glória, eu sou São Paulino e o Corinthians o clube mais popular. Sim. E então a cobertura era feita pelo telefone, mas chegava um dia da semana que eu tinha direito a pegar o jipinho azul da Última Hora e ir ou para o Parque São Jorge, para fazer entrevista no Corinthians, o Rivelino estava surgindo naquela época, ou para o São Paulo, que estava lutando para sair da fila, tinha construído o Morumbi, né? E então eu conseguia entrevistar, por exemplo, Roberto Dias, Jurandir, Paraná, e isso transformava em matéria. E fui também no Palmeiras. No Palmeiras eu entrevistei. Palmeiras, que é o seu clube, eu entrevistei o Djalma Santos, entrevistei o Julinho Botelho, e uma coisa curiosa, graças a essas duas matérias que saíram assinadas, normalmente a cobertura do São Paulo e do Corinthians não saía assinada, não aparecia o meu nome. Sim. Apareceu o nome ali, de repente eu estou trabalhando ali, aparece um colega que eu nem conhecia direito, chamado Pedro Cavalcante, que ele tinha uma coluna de bairros, reclamações dos leitores a respeito de falta de luz, ou de buraco na calçada e tudo. Ele me trouxe um pequeno papel com um número de telefone e não colocou o nome de ninguém. Falou, eu tenho visto você trabalhar aqui, você trabalha direitinho, eu gostei daquela sua entrevista com o Djalma Santos. Esse aqui é o telefone dos chefes de esportes de um grande jornal. A Última Hora fechava cedo a edição, terminando de fechar a edição, dá um pulo lá e tudo bem. Aí eu telefonei, era o Jornal da Tarde. Aquele jornal que era a Meca, que eu falei, que pagava bem, e que ficava, inclusive, perto da redação da Última Hora. Eu fui caminhando, marquei um encontro com os dois chefes. Um era o Hamilton de Almeida Filho,
o Hamiltinho, Sim. que era um gênio, Também. mas um pouco porra louca, né? Sim. O outro era o Sérgio Pompeu. O Hamilton trabalhou comigo na TV Cultura. A TV Cultura. É. O outro, o Sérgio Pompeu, também ótimo jornalista. Eles me entrevistaram durante 10 minutos. Você tem sido elogiado e tudo, mas vamos fazer o seguinte: você vai ser submetido a um teste de 15 dias. E aí que eu considero que é um bom exemplo. Que porta que abriu para você ali, né? E aí a minha vida foi virada do avesso. Eu passava lá de manhã para pegar a pauta, ou seja, o assunto que eu deveria cobrir. A minha primeira missão, qual foi? Fazer uma entrevista com o goleiro Heitor, do Corinthians, que tinha tomado 4 gols contra o Noroeste de Bauru em pleno Parque São Jorge. O Corinthians perdeu de 4-3, a torcida queria matar o Heitor. Então a pergunta que se fazia: como está a vida do Heitor? Só que aí, ao contrário da última hora, me deram condições de trabalho. Eu chegava, pegava o assunto, ia um fotógrafo junto comigo, às vezes era o Reginaldo Manente, premiado, às vezes era o Arnaldo Fiaschi, e tinha um carro à disposição e fomos até Tatuapé para mostrar o Heitor. O filho dele tinha nascido e estava preocupado com a possibilidade de não vestir mais a camisa do Corinthians e nunca mais vestiu mesmo, infelizmente, né? Mas aí a matéria saiu, eles reescreveram grande parte, porque eles falavam: pode escrever 12 laudas. Os 12 laudos significam uma trolha desgraçada, né? E aí eles reduziam, mas gostaram do conteúdo. Eu fiquei feliz de ver no dia seguinte publicado. Não saiu meu nome, mas não tinha problema. Claro. Depois de um certo tempo, entre outras coisas, eu cobri uma decisão de Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras. E o Jornal da Tarde botava uma equipe grande para cobrir um clássico. Nós éramos 5. A minha tarefa era ficar atrás do técnico do Palmeiras, o Mário Travalini, para mostrar a reação dele. Aí, eu tinha contado, na última hora, só para um amigo meu, o Zé Roberto Malia, que eu estava com essa tentativa de emprego novo. Não contei para o Álvaro Paes Leme. Mas aí, lá em cima, na tribuna de imprensa, o Paes Leme estava assistindo a partida ao lado do Zé Roberto Malia e me viu lá, eu de costas, atrás do Mário Travalini, e falou para o Zé Roberto Malia: aquele não é o Luizinho? Aí o Zé Malia: não, parece o Luizinho, mas não é, não. O Luizinho está em casa. E, pois bem, aí com isso me poupou, né? E 2 dias depois, os 2 chefes do Jornal da Tarde dizem: você está aprovado, você vai ser registrado com um salário. O salário correspondia a 3 vezes que eu ganhava na última hora. História bonita, Luiz. É claro que eu comemorei. E essa história eu coloquei nesse livro que eu lancei, que é o meu 8º livro. Vida de jornalista. Eu entreguei para você um exemplar. Sim, claro. Com todo prazer. Sim. Logo que ele foi lançado 2 anos atrás. Sim. É uma edição pequena, apenas para as pessoas mais próximas. Então, no lançamento, eu vendi 150 exemplares. Né? E esse é um livro que você começa a ler e não quer parar. Aí é que está. Eu conto toda a minha vida de jornalista, a partir dessa história do mundo esportivo até o momento atual em que o meu trabalho é fazendo um jornal de uma associação imobiliária de loteamentos, né? E eu faço também um boletim semanal online. E aqui tem também algumas fotos. Uma ao lado do Pelé. Isso aqui foi tirado, essa foto, em 1974, o ano em que o Pelé se despediu do Santos. Sim. Então ele ofereceu um jantar para os jornalistas no Hotel Hilton e entregou uma medalha de prata comemorativa para cada jornalista. Eu apareço aqui ao lado do Ludenberg Góes. Tem o lançamento do meu primeiro livro, que foi junto com 2 outros autores, a história do Ronaldo Fenômeno, quando ele era ainda novinho, 1998. E o Avalone, meu amigo, foi ao lançamento, ele aparece aqui. E aqui eu com o Djalma Santos, que ajudou a abrir as portas para o Estadão, né? E aqui a foto do nosso time do jornal, o Faustão era goleiro, que eu contratei o Faustão em 73. Ele trabalhava na Jovem Pan. E
queria também trabalhar no jornal. Não tinha vaga. Eu acabei arrumando e ele foi ficando, ficou 11 anos. E aqui sou eu em Londres e aqui o livro sobre Vicente Mateus. Dizem que foi o melhor presidente que o Corinthians já teve. Olha, muita gente diz isso e eu diria a mesma coisa. Eu entrevistei o Milton Parron e ele afirmou isso. Afirmou isso? E ele entende. É corintiano, ele é corintiano. Esse livro, eu não trouxe aqui para mostrar, mas esse é um livro que aquele que me deu mais dinheiro. Então, eu sou um São Paulino muito grato ao Corinthians. Sim. Aliás, quando eu cobri o Corinthians para o Jornal da Tarde, eu fui repórter setorista do Jornal da Tarde, no meu início lá do Jornal da Tarde. Eu tive coisas fabulosas, porque um belo dia, em vez de eu voltar para o jornal por meio do carro do jornal, eu peguei uma carona com o Zezé Moreira. Lembra dele? Lembro, claro. O Zezé Moreira era o técnico do Corinthians. Eu tinha sido técnico da seleção, do Botafogo, do Rio e tudo. E um cara muito educado. E aí eu fui esperto, porque terminado o treino, os jornalistas corriam atrás dos jogadores e do técnico e para dizer aquele de sempre. Eu pedi uma carona para ele no táxi e fomos juntos até o hotel em que ele morava, no centro de São Paulo. Ele morava no Hotel São Paulo, ali na Praça da Bandeira. E no caminho ele falou, eu sou um homem de sorte. Eu ganhei na loteria. Naquele tempo não tinha loteria esportiva, não tinha bet, não tinha coisa nenhuma. Uma expressão apenas. E aí ele me confidenciou, o prêmio dele correspondia hoje a perto de 5 milhões de reais. Sim. E aí eu desci do táxi e subi até a redação do Estadão, que naquela época era ali perto da Biblioteca Municipal, né? E escrevi a matéria de apresentação do jogo do Corinthians contra, acho que a Ferroviária, e fiz uma matéria à parte desse papo com o Zezé. No dia seguinte, o chefe de redação, que era o Murilo Felisberto, que era um gênio, e que tinha substituído o Mino Carta no comando do Jornal da Tarde. Ele viu a matéria, chamou o chefe de esporte e falou, quem é que escreveu essa matéria? Do Zezé. Foi Luizinho, aquele novo. Ah, dá um aumento para ele. Dá um aumento. Veja bem, eu já tinha sido contratado com um salário que eu considerava bom. 3 vezes de repente, eu recebi um aumento de 30%. Então, o que eu fiz? Entrei num consórcio para tirar um Fusquinha, ter um carro. Comprei um pequeno apartamento na Praia Grande e comecei a pagar as prestações. Detalhe, na última hora eu levei o meu amigo, trabalhou lá também e ficou feliz porque ele cobria o Palmeiras, que era o clube dele, e a Portuguesa, e eu São Paulo e Corinthians. E depois levei ele também para o Jornal da Tarde. No Jornal da Tarde, ele brilhou. Ele trabalhou lá 21 anos, ele tinha um texto fabuloso, independentemente do ego dele, né, que era um pouco problemático, mas ele escrevia muito bem, foi um bom repórter, cobriu a Copa do Mundo, tinha uma coluna. Depois ele foi para a TV Gazeta, fez sucesso e foi para outros canais de televisão também. Eu estive em televisão só durante 2 anos, na TV Gazeta, a convite dele, mas não gostei muito da verdadeira guerra de bastidores, né? E o meu jeito é mais para jornal e para rádio. Trabalhei em 5 emissoras de rádio. A primeira foi a Excelsior, a atual CBN. Eu fui indicado pelo Faustão, o mesmo que eu tinha aberto o caminho para ele no Estadão. Ele retribuiu, me indicando. Falei, mas Faustão, você sabe que eu sou tímido? Não, vai lá. O pessoal é muito bom, o pessoal vai te dar segurança. E foi mesmo. Tinha o Luiz Lopes Correia, que era um bom apresentador. O Gravatinha. Esse mesmo. E vários outros. Eu me sentia em casa. E então eu preparava o texto antes para ler, para não improvisar. Com o tempo eu fui improvisando, né? E teve uma vez que eu cheguei muito em cima da hora e subi a escada correndo, era no 2º andar. Aí faltou gás, mas aí me deram a dica, olha, toma cuidado com isso. O Luiz Lopes Correia que falou, né? Aí, depois de 4 anos, inclusive durante um ano eu esteve lá o Heródoto Barbeiro, que tinha saído da PAN, foi para lá, então eu apresentava junto com ele o Jornal da Manhã. Já tinha ganho segurança.
Aí aquele tinha sido nosso chefe, diretor ali da Rádio Globo e da Rádio Excelsior, o Francisco Paes de Barros, o famoso Chico Paes de Barros. Ele tinha voltado para a Record e aí me levou para lá para trabalhar na FM Record, ao lado da Maria Lídia, aquela apresentadora. Sim. Que trabalhou também na TV Gazeta, né? E a gente apresentava um jornal lá, e a gente entrevistou tanta gente famosa, né? O Quércia, Maluf, assim por diante. Eu fui ganhando segurança nisso, e com isso, quando eu fui para o Estadão, eu mudei do Jornal da Tarde para o Estadão no ano de 69, o ano que faleceu meu pai. E acabei ficando no Jornal da Tarde, no Estadão, 37 anos, sendo inicialmente na seção de esportes como subeditor. Depois eu passei a ser editor. Ou seja, eu assumi no lugar do Ludemberg Góes, que eu mostrei aqui nessa foto do Pelé. Ludemberg Góes. É. Grande jornalista, e ele usa muito as redes sociais agora para se comunicar. Exatamente. E a cada 2 meses eu janto com ele na pizzaria lá no Sumaré, onde tinha a TV Tupi, que é perto da casa dele. Ele completou 90 anos. Ele é uma figura maravilhosa. Maravilhosa. Ele que descobriu o Reginaldo Leme, que foi muito bem no Estadão, e depois passou a ser o grande especialista de Fórmula 1. Luiz, nessa sua vida aí de repórter, qual foi a matéria que mais te marcou? Foi o fato de eu estar em Madrid. Eu estive na Espanha 20 vezes, a trabalho, inclusive cobertura da Copa de 82 e tudo. Mas eu estava lá, passeio de férias. Eu tinha ido, inclusive, atravessado o Estreito de Gibraltar, fui conhecer Marrocos, voltei e voltaria para o Brasil no dia seguinte, mas resolvi que naquele dia, que era 11 de março de 2004, eu queria fazer um bate-volta de Madrid até Barcelona, naquele trem rápido, né, que é o AVE, e acabei indo para lá. Essa foto aí é da minha primeira ida para uma Copa do Mundo, em 74, e você conhece esse garoto caraquinha que está ao meu lado, nós estamos agachados ali, é o Ricardo Couto. É o Ricardo Couto, exatamente, que começou comigo. Eu sei. Na Gazeta de Santo Amaro. Por isso que eu considero importante essa foto. Isso aí foi no embarque para a Alemanha, que nós cobrimos, foi a minha primeira Copa. Ali atrás está o careca, é o Reginaldo Manente, grande fotógrafo. À esquerda, o Tuca Pereira de Queiroz, que faleceu cedo. Eu vou convidar o Ricardo Couto também para vir conversar aqui com a gente. Ele vai gostar de participar. Tem muita história boa. Já essa foto é interessante. Foi eu cobrindo o Mundial de Clubes São Paulo e Barcelona em 92 em Tóquio. São Paulo ganhou de 2-1 com 2 gols do Raí. E quando eu estava voltando para São Paulo, eu pensei, tão cedo eu não vou voltar para o Japão. Mas nisso eu começo a trabalhar com a Valone na TV Gazeta, e o São Paulo ganhou a Libertadores de novo e ia para Tóquio. Quem é que a TV Gazeta mandou para Tóquio? Eu, junto com o cinegrafista, que era o Mário Sérgio dos Santos. Era a dupla trabalhando lá, em Tóquio. Ficamos uma semana, porque o São Paulo chegava sempre com uma certa antecedência para se adaptar, ia treinando lá para se adaptar à mudança de fuso horário, que é muito drástica, né? Resultado, São Paulo ganhou 3-2, com aquele gol decisivo do Miller, que foi o gol de calcanhar, assim, que ele mesmo percebeu que ele tinha marcado o gol em função de ver o público gritando, porque ele não viu a bola entrar. Mas foi uma experiência fantástica. Mas, gol então, por acaso. Mas aí, voltando então para aquela minha ida a Madrid a passeio, e que virou uma cobertura de tragédia. Por quê? Porque na estação em que eu embarcaria em Madrid para Barcelona, a estação Atocha, ali pertinho explodiu um trem. Trem regional, parecido com esse que a gente tem aqui em São Paulo. Nós temos uma rede de trens metropolitanos, né? Por sinal que tem evoluído. Aí o que aconteceu? Explodiu um trem ali e em 2 outros lugares. Era terrorismo. E
eu embarcaria nessa mesma estação Atocha. Eu estava no metrô, indo para lá, nisso vem um alto-falante dizendo, olha, o problema na estação Atocha vai demorar mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Simplesmente o mundo desabou ali. Aí eu dei uma volta, eu conhecia bem o metrô de Madrid, dei uma volta por outra linha, fui chegando e vendo aquele movimento de ambulância e tudo. Aí vi uma emissora de televisão cobrindo, eu estava vendo, e aí eles explicaram, é terrorismo. Eles no início achavam que era da ETA, o grupo terrorista basco, mas não era. Era de terroristas árabes que estavam bravos com a Espanha, pelo fato da Espanha ter endossado os Estados Unidos na guerra contra o Iraque e contra o Afeganistão. E você fez a cobertura. Aí eu telefonei para minha esposa primeiro para avisar que eu estava bem. Havia uma diferença de fuso horário, porque isso aconteceu lá às 8h30 da manhã. Então eu esperei passar algum tempo para ficar no horário daqui. Olha, tá, você vai ver na televisão, mas não se preocupe que eu estou bem. E liguei para o jornal e quem atendeu foi o Roberto Godoy, um grande jornalista que infelizmente faleceu também. E falei, eu estou em Madrid. Oh, graças a Deus você está em Madrid. Não sabia que você tinha viajado para aí. Pois é. Ele falou, garanta a cobertura para a gente. Falei, mas você não vai mandar para cá o Reale Júnior? Só para abrir um parênteses, o Reale Júnior era correspondente da Jovem Pan em Paris, mas ele era também correspondente do Estadão. Grande e acontece que, como ele era um grande jornalista, sempre que acontecia algum fato importante em outro país ali perto da França, ele era deslocado para a cobertura. Aí Roberto Godoy respondeu, não, garanta para a gente, você faz a cobertura aí. Eu fiz a cobertura e eu não tinha levado computador, nada, mas tinha aquelas lan house, aqueles lugares que você aluga o computador, né? Paga um cartão, pagando apenas 5 euros, você tem direito a usar o dia inteiro, e eu ia mandando as minhas matérias por meio do meu e-mail, eu mandava para o e-mail do editor de internacional do Estadão, que era o Roberto Lamerinhas. Aí então, no dia seguinte, sai a minha matéria no alto, o jornal botou meu nome logo na manchete, no texto da manchete e tudo. O jornal deu 6 páginas sobre o terrorismo. Eu fui responsável por uma página mostrando o ambiente em Madrid, porque o resto era das agências internacionais. Luiz, você está me lembrando de um repórter aqui em São Paulo, eu não vou dizer o nome dele, mas a chefia dele mandou ele entrevistar uma pessoa num determinado prédio. Certo. E ele foi. E o prédio, ele chegou lá, o prédio estava pegando fogo. Aí ele falou, não tem matéria. Ele falou, olha, o cara não me atendeu. Isso está contando, é uma história verídica. Pois bem, eu vou contar uma história parecida que me inspirou a trabalhar lá em Madrid, não desligar o meu comportamento de jornalista. A gente tem que ser jornalista 24 horas por dia. Tem um jornalista, ótima pessoa, não vou citar o nome, já falecido. Ele estava em Munique, em 1972, quando aconteceu o seguinte em Munique. Aquele terrorismo na delegação de Israel, mataram atletas e tudo. E o dia foi dramático, então os Jogos Olímpicos foram suspensos. E o Brasil estava participando, então a gente esperava desse grande... desse repórter, que ele fosse uma boa cobertura. E naquele tempo, em 74, o Ricardo Couto, esse que eu mostrei, que você conhece, ele que estava editando a parte, o Ludwig Góes tinha convocado ele para editar a parte dos Jogos Olímpicos de Munique. E o Ricardo sempre foi otimista. Então, ele falou para a equipe, não precisa pegar a matéria de agência não, porque daqui a pouco o fulano vai mandar uma matéria do caralho. Aquele jeito dele, né? Pois bem, isso ele falou por volta das 3 horas da tarde, já tinha diferença de fuso horário, que já era noite lá em Munique, né? Mas não chegou matéria. Daí a pouco apareceu o Ludwig Góes, estava num outro cargo e falou, como é que está o material do fulano?
Ah, não chegou ainda, mas a matéria vai ser sensacional. Nada. Daí a pouco vem o chefe de redação, Fernando Pedreira, com mão no bolso assim. Tá bom o material do enviado especial? Não, não chegou, mas vai ser excelente. Pois bem, às 8 horas chega a matéria. Hoje não vou mandar a matéria, porque a Olimpíada foi suspensa. Vai ter um ato ecumênico amanhã. Até amanhã. Abraço, fulano de tal. Isso aconteceu na nossa vista. E eu, claro que eu me lembrei disso quando eu estava em Madrid, fiz essa cobertura e mais. Fui depois de mandada a matéria, fui para o meu hotel, que era um hotel barato, eu estava por conta própria. Nisso toca o telefone, era de São Paulo. A chefia do jornal me pedia para ficar mais uma semana em Madrid. Fazer a cobertura. Eu usaria o meu cartão de crédito. Haveria eleição em Madrid 4 dias depois. Sim. E houve uma reviravolta. Sim. Ganhou a oposição porque o primeiro-ministro havia colocado a Espanha na guerra lá na Ásia, né? Sim. E os terroristas árabes ficaram com raiva e entraram com esse terrorismo. Veja só a coincidência. Foi 11 de março em Madrid, enquanto que em Nova York, em 2001, tinha sido 11 de setembro. Eles planejaram até isso. E aí, graças ao fato de terem prendido 6 terroristas marroquinos na antivéspera da eleição, quando foi na eleição, houve uma resposta ao primeiro-ministro mentiroso, que era José Maria Aznar, e ganhou o candidato de oposição, que era de um partido parecido com os tucanos, com o PSDB. Aí ganhou, e eu ainda permaneci lá por mais alguns dias, entrevistei o Roberto Carlos, jogador da seleção e foi jogador de Palmeiras, estava jogando no Real Madrid. Ele fez uma doação para as vítimas, né, porque houve muitos feridos, morreram 192 pessoas e ficaram feridos mais de 300, né? Sim. E aí, a minha última matéria para o Estadão foi exatamente essa daqui. Meia página do Estadão, com o título de Do 11 de março ao 11 de setembro. Por quê? Porque a minha passagem tinha sido, que eu tinha comprado com antecedência... 11 de setembro foi em 2001. Em 2001, exatamente. E em 2004, 3 anos depois, esse de Madrid. Aí aconteceu que, por uma coincidência, eu voltaria para o Brasil via Nova York. Eu peguei um voo de Madrid para Nova York, que é o do 11 de setembro, e lá eu pegaria um outro voo para São Paulo. Então eu tive a ideia de fazer essa reportagem, seria o encerramento da minha cobertura. E simplesmente, quando eu embarquei, tinha cachorro cheirando, farejando, para ver se tinha explosivo e tudo. Foi um voo tenso, e aí eu relato isso em meia página para o Estadão, né? Sim. Quando eu voltei a São Paulo, muita gente me deu os parabéns, eu fiquei muito feliz. Claro. E fiquei mais feliz, principalmente, quando eu passei pelo saguão dos diretores do jornal, e o Rui Mesquita, que era o diretor responsável, ele faleceu há cerca de 10 anos. E ele me conhecia porque muitas vezes eu substituía o Marco Antônio Rocha. Lembra o Marco Antônio Rocha? Lembro. Trabalhou na TV Globo. Sim. O Marco Antônio Rocha era o responsável pelos editoriais, aquela página de opiniões do jornal. O Rui me viu passando por lá, levantou da mesa dele e foi me dar um abraço. Falou: Luiz, eu não sabia que você era bom também em reportagem. Eu falei: doutor Rui, foi sorte. Porque eu referi a sorte ao fato de eu estar lá e de repente aconteceu aquilo. É claro que era uma coisa triste, mas que para mim acabou sendo... Você não fez como aquele que voltou para casa? Não fiz. Para a redação, olha, não deu para fazer a matéria. Não deu para fazer a matéria e também estava lá em Munique e não deu para cobrir porque não... O prédio pegou fogo. A resposta desse de Munique é: eu não sei falar alemão, eu sou jornalista esportivo, e aí cabe aí, se alguém estiver vendo e quer ser jornalista, nunca você pode dizer eu sou jornalista esportivo ou jornalista policial. O jornalista de economia. O jornalista é jornalista e tem que ser pau para toda obra. Pois bem, o nosso papo lá com o Rui Mesquita terminou da seguinte maneira. Quando eu falei, foi sorte, doutor Rui. Ele falou: sorte só existe ao lado de bons jornalistas.
Eu tomei isso como uma condecoração Sim. e faz parte do capítulo aqui do meu livro. Sim. Né? A respeito de livros... Você é autor de 8 livros. 8, o primeiro foi esse, junto com 2 outros autores, os meus amigos Braz Henrique e Luiz Puntel, que Qual a história... você considera mais emblemático, Luiz? Olha, 2 eu considero emblemáticos. Um é a biografia do Vicente Mateus, Sim. que até hoje vendeu bastante e até hoje rende em termos de cartaz, né? Eu fui entrevistado pela TV Globo 3 vezes e pela TV Record 1. Algumas frases, essa particularidade é importante, porque algumas frases eram realmente dele. As outras eram criadas pelo Ari Toledo. Ari Toledo tinha um espetáculo ali no Teatro Zácaro, né? E ele telefonava para o Mateus: olha, hoje eu vou criar essa. Diz que é você que fez. Sim. Mas ele tem uma que foi... O nome do livro era Quem sai na chuva é para se queimar, que era uma das frases dele. Sim. Mas uma frase emblemática dele foi aquela que ele queria agradecer a Antártica pelas bramas que tinha enviado para o banquete do Corinthians. Como você define hoje, Luiz, o verdadeiro jornalismo? Ótima pergunta. Você que é o verdadeiro jornalista, você sabe que hoje no Brasil está cheio de jornalistas, entre aspas, né, nas mídias sociais. Sim. E gente que fugiu da escola. E gente que é tendenciosa. De direita e de esquerda. E resolve botar lá opinião. Um monte de besteira. Aí acontece o seguinte: não só maltrata o português, são pessoas que não têm cultura, não têm educação e cometem erros de português na hora de escrever tudo isso. E acontece que é possível ter vocação para jornalista, mesmo sem ter feito o curso de jornalismo. E tem muitas pessoas que eu conheço que são bons leitores de jornal, bons telespectadores e bons ouvintes de rádio, e entendem disso e sabem dar opinião correta a respeito das notícias e dos veículos. Está muito na moda chamar o jornalista de comunista pelo fato de esse jornalista ter publicado algo contra o político do qual ele gosta. E tem também gente da esquerda que resolve chamar jornalista de nazista, porque publicou algo contrário ao político do qual ele gosta. No meu caso, eu não tenho político de estimação. Eu, como cidadão, eu voto em todas as eleições. Sim. E não vou ficar fazendo propaganda aqui que eu votei em 2022 nesse ou naquele, para deputado federal também, deputado estadual, senador, governador. Não faço isso. É o meu caso, Luiz. E olha, quer saber de uma coisa? Isso nos torna mais à vontade para agir como trabalho e tudo. Enquanto que alguns, você sabe perfeitamente que existem também jornalistas profissionais que são cérebros de aluguel. Eles se vendem totalmente para um político. Houve emissoras de rádio que fizeram isso, né? E não vou citar o nome também por uma questão de ética, mas isso existe. Eu gostaria de citar também uma coisa a respeito de deturpação. Eu fui vítima de um verdadeiro crime, que foi na época do lançamento desse livro, e você esteve no lançamento desse livro, que foi a biografia do Ricardinho, jogador de vôlei. Sim. Aqui está você na fila dos autógrafos. Você guardou. Olha que bom. Tá certo. Olha você ali. Você está atrás da Beatriz, minha colega na primeira página do Estadão. E ali uma moça, e você está ali. A Zenilda foi lá também com as 3 filhas e o marido. Eu usava óculos na época. Foi na pizzaria Marquerita. Né? Foi onde eu lancei também o meu livro, esse mais recente. Mas então, acontece o seguinte: você dá uma espiada na capa do livro aqui e está escrito o nome do autor aqui em cima. Luiz Carlos Ramos. Luiz Carlos Ramos. Pois bem, aí você vem aqui, na orelha, tem a minha foto. Sim. E algumas informações a meu respeito. Aqui dentro, na apresentação,
o jogador agradece a mim para escrever esse livro. Na época que eu estava trabalhando com você na Rádio Trianon, no programa Gente que Fala, eu recebi o convite para fazer essa obra e eu fui para a Itália 2 vezes. Por que eu tive que ir para a Itália? Porque o jogador estava jogando pelo clube de Modena e havia ganho a Olimpíada, Campeonato Mundial e tudo, e ele não queria sair de lá para vir aqui, tanto que ele não foi homenageado. Entrevistei o próprio jogador, a esposa, os principais jogadores do time, o técnico, vi jogo dele lá na Itália, voltei para o Brasil, comecei a escrever. Mas aí eu pensei, vou precisar de mais tempo. Eu tinha ido para lá no Carnaval, esperei a Semana Santa, fui lá de novo para completar. Deu certo, estava com o material pronto. Nisso, o jogador briga com o técnico Bernardinho, tinha voltado da Liga Mundial como melhor jogador e tudo, brigou por causa de gratificação com relação aos Jogos Pan-Americanos. Ele foi cortado do PAN e ele queria até desistir de lançar o livro. Falei, não, agora já está pronto, vamos lançar. Lançamos em agosto. E ele morava em Maringá e tinha havido aquela queda do avião aqui em Congonhas, o avião da TAM. Sim, foi no dia 17 de julho de 17 de julho de 2007. Ele cruzou isso, e bateu no edifício. Né? Pois bem, aí eu viajei para Maringá de ônibus, porque o avião estava complicado. E almocei com um jogador no apartamento dele, lá em Maringá, e até aconselhei, olha, procura pegar suave, porque ia dar entrevista, ia ter uma entrevista coletiva, ele me pediu para ser o apresentador, mas ele não me respeitou muito não, ele começou dizendo, arrancar a medalha do meu peito e tudo, não existe nada de família Bernardinho, ao contrário do que ele dizia no próprio livro, né, que ele agradecia ao Bernardinho, que era um grande ambiente. Pois bem, como eu estava lá a TV Globo era totalmente a favor do Bernardinho, a favor do vôlei, você sabe. Tem 3 filões para a TV Globo. É o futebol, é a Fórmula 1, ou era a Fórmula 1. Novelas. E o vôlei, que tinha o Carlos Arthur Nussmann. Fora do esporte, que... as novelas. Como? Fora do esporte, as novelas. As novelas. Na área do esporte eram esses 3. O basquete, coitado. O basquete tinha sido o segundo principal esporte do Brasil. Mas não importa. Aí, o curioso é o que aconteceu lá em Maringá, no almoço, também estava uma repórter do jornal Folha de São Paulo. Curiosamente, ela foi minha aluna no curso da PUC, jornalismo da PUC, em TCC. Aprovei. Isso, quando ela me encontrou lá, nesse dia, em 2007, fazia uns 4 anos que ela tinha se formado. Então, ela viu o livro, me entrevistou, quis saber como é que eu escrevia e tudo. E no dia seguinte eu pego o jornal Folha de São Paulo e leio a matéria escrita por ela e editada pelo chefe de redação, chefe do esporte. O início da matéria era assim: Ricardinho lançou ontem em Maringá o livro que ele escreveu. Ora, sim, eu não fui citado. Sim. Eu não fazia muita questão de ser destaque. Agora, deturpar a informação do jeito que deturpou, aí então você pode dizer, então naquele tempo já tinha fake news? Sim. Eu prefiro nem usar termo estrangeiro. É notícia mentirosa, é criminosa. E o que você fez a respeito? Eu não fiz nada. Um amigo meu, que mora na minha rua, o Nicolau, ele mandou um e-mail para o ombudsman da Folha de São Paulo da época, que era um cara bom, autor daquele livro sobre o Marighella. Não lembro agora o nome dele. E falou, olha, eu estou vendo aqui na Folha de São Paulo, dizendo que o Ricardinho escreveu o livro dele. Na verdade, pelo que eu sei, é o jornalista Luiz Carlos Ramos. Por que vocês não corrigem? Ele respondeu para o Nicolau e falou, olha, você tem razão e eu vou falar imediatamente com o editor de esportes para que coloque uma retificação. Sim. Apareceu retificação? Não. Nada.
Agora, o pior aconteceu 2 dias depois, quando eu estou dando uma aula na PUC, à noite. O que tinha ocorrido? Diante daquela reclamação do Ricardinho, de que tinha sido prejudicado e tudo, e que não tinha mais a família Bernardinho, a Confederação Brasileira de Vôlei e o Bernardinho convocaram os jogadores para dar uma resposta para o jogador, para contestar essa tese. E o Giba, jogador, que tinha sido colega de quarto do Ricardinho, amigo e tudo, chegou e falou: olha, quer saber uma coisa? Eu não acredito que o Ricardinho, meu amigo, tenha feito isso pela cabeça dele. Ele simplesmente, o que aconteceu é que aquele jornalista que escreveu o livro dele deturpou. E botou na cabeça dele isso. Pois bem, eu estou dando uma aula, toco o telefone, quem era? A repórter que tinha deturpado a matéria daquele jeito, né? E me pergunta: Luiz, o que você tem a dizer dessa declaração do Giba de que você influiu? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que, para mim, é uma surpresa a sua ligação, porque para você e para os leitores da Folha de São Paulo, o autor do livro é o próprio Ricardinho e não eu. Mas toma nota do que eu vou dizer. Luiz Carlos Ramos, que é jornalista há 40 e poucos anos, nunca foi assessor de imprensa de atleta nenhum, e é professor na PUC há tantos anos, e aceitou escrever o livro a convite da família do Ricardinho, aceitou o convite e publicou tudo aquilo que ele, Ricardinho, gostaria que publicasse. Você sabe que atleta, seja de vôlei, de futebol, de basquete, não sabe escrever. Há raras exceções. Ah, tá bom. Desligou. Daí a pouco, toca o telefone de novo, era outro jornalista, um jornalista que trabalhava para o J. Ávila, que o J. Ávila tinha 5 jornais no interior. Bom Dia Rio Preto, Bom Dia Bauru, Bom Dia Piracicaba. Pois bem, fez a mesma pergunta para mim. Eu respondi do mesmo jeito. No dia seguinte, saiu nos 5 jornais, do jeito que eu falei. E na Folha, nada. Pois bem, aí, certa vez, eu estava trabalhando na Rádio Capital. Das 5 rádios que eu trabalhei, a Rádio Capital foi onde eu trabalhei mais tempo. Foram 14 anos, eu saí em 2020, quando estava chegando a pandemia, e eu não me dei bem com um diretor novo que havia entrado no lugar do Chico Paz de Barros e, na minha opinião, era uma pessoa muito difícil de se lidar. E saí de lá. Mas no tempo do Chico, eu participei de um programa do Paulo Lopes, que era um debate, e tinha aquele médico do Corinthians. Eu ia te perguntar, desculpe interromper, como foi a sua passagem pela Rádio Capital? Então, o Chico Paz de Barros. Não está interrompendo, não. Eu acho que é muito válido isso. O Chico me levou para a Rádio Capital no ano de 2006. Lembra quando houve aqueles ataques do PCC? Sim. Em São Paulo, que a cidade parou? Eu estava chegando lá nesse período. O Chico tinha sido contratado para reformular a rádio, que estava com problema, né? E aí eu assumi o departamento de jornalismo e trabalhei com gente muito boa. O Cid Barbosa, por exemplo, a Carol e a Carla Mota, que trabalhou muito tempo lá e tudo, né? Pois bem, o Chico tinha toda aquela experiência dele, de ter sido um grande diretor da Record, da Rádio Record, nos bons tempos da Record, da Rádio Globo. Ele que levou o Osmar Santos da PAN para a Rádio Globo naquele tempo. E eu me dava muito bem com ele. Trabalhei com ele também na Rádio 9 de Julho, que é uma rádio da Igreja Católica. Mas quantos anos você ficou na Capital? Eu fiquei na Rádio Capital 14 anos. E gostei muito de participar lá. A rádio tinha, na época, 3 bons apresentadores populares, que eram o Paulo Barbosa,
Paulo Lopes e o Eli Correia, e eles precisavam de um jornalismo mais competitivo. Então eu montei o departamento, me orgulho disso, a gente participava dos programas, e o Paulo Lopes, que abandonou o rádio, está morando em Londrina, ele me convidou para participar de vez em quando do debate, tinha 2 ou 3 convidados, e um deles era o Joaquim Grava, do Corinthians, que hoje é nome do centro de treinamento. Né? O Joaquim Grava é uma ótima pessoa e tremendamente anti-PT. Então, colocaram lá em discussão uma pesquisa que tinha sido feita pelo Datafolha, e o Joaquim Grava divergiu da pesquisa. Falou, olha, aquilo que a Datafolha faz, nada serve, porque é da Folha de São Paulo, que é um jornal faccioso. E aí o Paulo, então, passou para mim, para dizer o que eu achava. Eu peguei, bati a mão na mesa assim e falei, eu discordo do Joaquim Grava. Eu compro esse jornal todos os dias, porque eu tenho um cachorrinho em casa. E o papel é muito bom. Agora, o conteúdo, para mim, é jornaleco. É claro que eu exagerei, porque a Folha ainda tem alguns bons jornalistas, mas acontece que existe um certo vírus lá. Eu fui prejudicado, no caso daquela moça que deturpou a matéria e cometeu um crime com relação à informação, por causa de uma grande besteira daquele jornal, de achar que alguém que tivesse trabalhado no jornal concorrente, que era o Estadão, não deveria ser boicotado. Uma grande besteira, porque o Estadão não se comporta dessa maneira. Teve um jornalista esportivo da Folha, o tempo todo na Folha, não vou citar o nome, lançou um livro sobre a vida dele, o Estadão deu meia página no rodapé. Né? Pois bem, aí, completando. No dia seguinte, o Chico Paz de Barros me chama, Luiz, eu ouvi falar que você disse que no ar que a Folha é um jornaleco. Eu falei. Não, você não devia fazer isso, você é o diretor de jornalismo. Eu falei, eu dei minha opinião como jornalista, como cidadão. A imprensa ainda é muito boa no Brasil. Não é porque decaiu esse ou aquele jornal, e mesmo porque a mídia impressa está praticamente em extinção, mas o jornalismo continua existindo através de jornal online, através de programas como esse que você faz aqui, e que cumpre um programa que cumpre um papel em substituição a umas rádios que entraram em decadência. A poderosa Rádio Globo, que era a primeira em audiência, fechou. A Rádio Capital, onde eu trabalhei, chegou a ser primeira em audiência, hoje ela está lá embaixo, por quê? Porque não tem diretor mais como tipo do Chico Paz de Barros. Mas a notícia continua existindo. Claro, né? claro. E ainda precisam de bons jornalistas. Eu continuo assinante do Estadão, eu admiro um cara lá dentro chamado Marcelo Godoy. Luiz, eu estou mostrando aqui a capa do Orbis News. E lembrar que faz tempo que você não escreve. É mesmo. Os seus textos são maravilhosos e eu gostaria de tê-los. Pode novamente. pode contar com o texto. É uma honra para mim ter os seus textos. Eu faço questão de escrever mais uma vez. Você tem uma história maravilhosa, é um dos jornalistas mais respeitados do país. Obrigado. Do país. Esse aí é a biografia da Odebrecht que eu lancei em 2017. O nome é Glória, Queda e Futuro. Parece um semáforo ali, né? Verde, vermelho e amarelo. Eu que tive a ideia do nome, da capa e tudo, e escrevi tudo. Na época, eu lancei esse livro, fiquei feliz, houve um bom resultado, tanto de prestígio quanto financeiro. Não ouvi ninguém da Odebrecht, apenas publiquei no final um comunicado da Odebrecht a respeito daquela situação. Essa aqui é uma das 8 obras que o Luiz Carlos Ramos escreveu, não é isso? É isso, uma das 8. Luiz, obrigado pela sua presença aqui no Olha, foi um prazer. Podcast. Eu gostei do bate-papo, espero que o seu público tenha gostado também. Vai gostar, com certeza. E ao público, então, eu lembro que precisa se inscrever no podcast e dar um toquezinho naquele sinal que aparece lá, tá bom?